45, 48 vitórias. Esse jogador se chama Anthony Davis, todos os anos. Não, isso resume a carreira do Kobe Bryant. O Kobe Bryant tem um prêmio de MVP que os caras deram porque eu acho que uma hora eles falaram assim, bom, nos anos que o Kobe Bryant tem os melhores números da carreira individuais, no ano dos 81 pontos e tal, era um time de 40 e poucas vitórias e tal, e ganhou 2 vezes o Steve Nash, né? Mas ele tem um Oscar, né? Ele tem um Oscar. Qual outro jogador de basquete tem um Oscar? Exatamente. Michael Jordan não tem Oscar. Não tem Oscar. O LeBron vai dar um jeito de ganhar um, cara. Ele tem vai tudo. dar. Ele vai dar um jeito. Ele foi pra Los Angeles porque ele tem os negócios dele, ele tá produzindo várias séries. Ele fez uma escola, ele vai jogar com o filho dele na NBA. Ganhar um Oscar, ele vai ser tipo a sexta coisa mais importante da Space da Jam carreira 2. dele. Então, o Kawhi Leonard eu acho que é o primeiro da corrida, porque eu acho que a campanha importa muito. Eu acho que o Raptors, apesar dessas 2 derrotas, os últimos 2 jogos que foram derrotas com uma diferença muito pequena de pontos, uma na prorrogação por 1 ponto pros Nets, foi pros Nets, mas enfim, e uma pro Milwaukee Bucks por 5 pontos. Eu acho que o Raptors vai ter a melhor campanha na temporada regular da Conferência Leste. Eu quase cravo, e do geral da NBA, possivelmente talvez eles tenham. Então, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que o Kawhi Leonard vai descansar o mínimo possível, embora ele já tenha descansado 6 jogos. Ele tá entrando no ritmo, e eu acho que talvez, se ele continuar mantendo esse nível e esse crescimento, o fato dele ser um jogador que joga nos 2 lados da quadra, né, o two-way player, ele é possivelmente o top 3 de defensor da NBA, e ele tá virando o top 3 no ataque da NBA. Qualquer jogador que tá no top 3 da defesa e top 3 do ataque é o melhor jogador da NBA, automaticamente, porque... Por isso que eu falei, quando a gente foi começar a falar dos candidatos a MVP, que o prêmio de MVP tem muito da narrativa, né? Eu acho que isso que o Valvo falou é importante. Se o Raptors terminar na frente, na Conferência Leste, e quiçá na liga inteira, é muito difícil que o Kawhi Leonard não ganhe esse prêmio. Da mesma forma que se o Philadelphia terminar, ou se o Milwaukee terminar, por essa mesma razão, o prêmio pode ir parar nas mãos de outro jogador. No Oeste, quer dizer, no Warriors, é isso que eu falei, o Warriors é um time muito bom. Com 5 All-Stars no time, a hora que o Cousins voltar, é muito difícil que algum jogador do Warriors acabe sendo considerado por conta disso. O time é muito, muito, muito forte, né? Eu ia dizer, na temporada passada, um dos motivos que fez o Harden ganhar com certa folga foi também a campanha do Rockets. 65 vitórias, 7 na frente dos Warriors, sendo que nas temporadas anteriores, tanto em 17 quanto em 2015, ele teve números individuais superiores ao da temporada passada. Mas eram temporadas que outros times tinham campanhas superiores às do Rockets. E no ano anterior, que o Valvo citou do Westbrook, a narrativa não foi a questão das vitórias, mas ele vai ter um triple-double de média. O que é um negócio que era muito difícil, não se via, acho que desde a década de 60. Desde do Oscar Robertson. Oscar Robertson, The Big O. E ele... Então é um negócio assim, era super raro. Só que a gente sabe que o triple-double hoje em dia, nessa época, com essas regras, não é mais uma coisa rara de ser vista, né? Então, e mais do que isso, né? O triple-double é uma coisa completamente arbitrária. Tu tem que alcançar 10 em 3 estatísticas. Mas, tipo, por que 10 é legal? Porque a gente usa o sistema decimal. Poderia ser 9 legal, poderia ser 11 legal. Justamente. É uma coisa completamente arbitrária que não quer dizer nada. Por que 10 é tão melhor do que 9 em comparação a 11 ser melhor do que 10? Entendeu? Exatamente. Ele é um... Então, assim, essa questão das narrativas que importam nesse prêmio de MVP. Obviamente que o jogador, quem ganhar, teve uma temporada excelente, mas essas histórias, a maneira como é conduzida a narrativa acaba influenciando a cabeça dos jornalistas que votam, né? Deixa eu falar o meu terceiro, porque ele falou o terceiro dele, eu falei o meu primeiro, mas eu não falei o meu terceiro. O meu terceiro, então, na lista é o LeBron James, que praticamente sempre tá no top 3. Praticamente sempre tá no top 3 na votação para MVP, então eu não podia deixar ele fora. Ele ficou em 4º lugar uns anos atrás, mas eu não podia deixar ele de fora no meu top 3, e eu acho que ele pegou um time, que é o Los Angeles Lakers, que vinha com campanhas negativas há 5 temporadas, e tá transformando num time que nem o Gui falou, pode disputar a 2ª colocação da Conferência Oeste, quem sabe. Vai tá... Eu acredito que deva ficar, é o time do coração do Gui, eu acredito que deva ficar no top 4, só deve melhorar a partir de agora, teve um período de transição, de adaptação ali da chegada do LeBron, eu acho que o time só vai melhorar, e o fato dele pegar um time que vinha muito mal nas últimas 5 temporadas e transformar num time que vai disputar
coisas mais além. E o fato do time que ele tava, que chegou em 4 finais, nessa temporada sem ele, é um dos piores da NBA. Isso só comprova o impacto que ele ainda tem, mesmo já estando com uma idade mais avançada, ou nem tanto no caso dele, porque ele é um cara que parece mais jovem que muito jovem na NBA. Vai fazer 34 esse mês. Esse acho mês. que semana que vem. Mas ele tá na 16ª temporada dele, e às vezes a gente nem percebe, a gente se acostumou tanto com ele, que a gente nem percebe o impacto dele. Às vezes fica 2, 3, 4 dias sem falar nele, quando vê nesse período ele fez 40 pontos num jogo, 47 no outro, fez triple-double, fez não sei o que lá. E vai jogar com perna longa, né, gente? Eu acho que assim, é muito engraçado a diferença de você ver o LeBron James jogando e jogando pelo teu time. Porque existem jogos que você vê que o LeBron fala assim, esse jogo eu não vou perder de jeito nenhum. E tem jogo que ele se poupa, tem jogo, na defesa principalmente, é claro, é nítido que ele se controla e ele só joga mesmo engajado na defesa em jogos apertados no final do jogo. Inclusive muitos jornalistas têm questionado a defesa do LeBron James esse ano. Mas a gente sabe que, assim, é porque ele aprendeu a se poupar. O ano passado foi a primeira temporada na carreira dele que ele jogou todos os jogos. Sim. E ele, com um número de minutos muito altos, né? Liderou em minutos na NBA. Ele precisava se poupar em algum momento, porque ele esse é o 16º, ano passado, no 15º ano da carreira, mesmo o LeBron James, que é um espécime físico absolutamente fora de qualquer norma, né? Sim. Ele tem que aprender a se poupar. Então era isso. O LeBron, ele conseguia se controlar em períodos do jogo onde ele gastava o mínimo possível de energia para que no final do jogo, quando necessário, ele tivesse energia para decidir os jogos. O LeBron, é óbvio que ele tem que estar nessa discussão, enfim, eu já expliquei por que eu não coloquei ele na minha lista, mas é absurdo que um cara com 16 anos isso que o Valvo estava falando, é absurdo que um cara com 16 temporadas, com 33, quase 34 anos, consiga, você esquece da idade dele, porque ele realmente é fora da curva, assim, muito fora da curva, né? E o seu segundo, Guilherme? Meu segundo é Anthony Davis. Eu acho que o Davis tá chegando numa situação em New Orleans que ele possivelmente vai acabar sendo trocado, porque eu acho que o elenco do New Orleans não é fraco, mas é que em comparação com o que tem no Oeste, é absolutamente insuficiente para que o Anthony Davis possa disputar um título. Ele, ano passado, foi a primeira série de playoffs que ele ganhou na carreira, que ele ganhou, 7º ano, que ele né? ganhou, sim. Eles terminaram em 6º e pegaram o Portland, que terminou em 3º e acabou varrendo, né? 4-0. Mas eu nem acho que as peças são tão ruins, quer dizer, o Randall tá vindo do banco, tá fazendo uma temporada bem bacana, o Jrue Holiday é um excelente armador, eu gosto muito dele, principalmente na defesa, eu acho ele muito bom, o Mirotic também tá bem, mas falta, eu acho que o reserva do Holiday é o Elfrid Payton, quer dizer, não dá, sabe, quando você precisa do Elfrid Payton jogando 20, 22 minutos por jogo ali, é muito complicado, e o Anthony Davis... Eles têm um problema dos wings, né, eu acho. Também. Eles precisariam trocar, o melhor que eles têm talvez seja o One More, que é um cara que eles vêm meio que construindo nos últimos anos pra tentar colocar esse papel importante na mão dele, mas talvez ele não tenha todo esse potencial pra assumir uma responsabilidade de um time que quer vir a brigar por títulos. E um jogador que, por exemplo, que faria muito sentido eles terem agora que tá tendo uma temporada bacana no Kings é o Buddy Hield, que foi o que eles trocaram pra obter o Cousins, e aí o Cousins se machucou, eles acabaram não assinando, enfim, no final eles ficaram de mãos abanando nessa troca, né? Mas enfim, eu acho que o Davis, eu vi uma entrevista dele recentemente que ele tem noção que pro Pelicans ganhar, pro Pelicans conseguir ir longe, ele tem que ser quase perfeito, e é muito difícil fazer isso todos os jogos, né? Ele é um espécime físico absurdo, eu colocaria hoje, se eu fosse começar uma franquia hoje, eu acho que ele não passaria da minha terceira escolha, você pode escolher um jogador, possivelmente acho que eu começaria com o Antetokounmpo, e já tô entregando o meu próximo, mas enfim, o Davis é um absurdo, quer dizer, mas eu acho que ele vai acabar sendo trocado. Ele tá muito bem, eu colocaria ele em segundo, mas acho que ele vai acabar sendo trocado. Eu não coloquei ele na minha lista, no meu top 5, talvez fosse o 6º, pelo mesmo motivo que eu não coloquei, por exemplo, o James Harden. É o número de vitórias do time. São 2 times, tanto o Pelicans quanto o Rockets, ao que tudo está indicando, vão ficar ali em torno de 50%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e dificilmente um MVP
é de um time que está em torno de 50%, o que nos leva ao meu segundo colocado, que acredito possivelmente é o teu primeiro colocado. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, melhorou muito o time da temporada passada. A gente citou no primeiro episódio a aquisição do Brook Lopez como stretch 5, ajudou muito a ter espaço no garrafão para ele conseguir dominar ainda mais. Ele é o líder em pontos ali embaixo da cesta. Os números dele, grosseiramente, eles vêm aumentando também. E eu só coloquei ele em segundo lugar porque eu acredito que a campanha do Toronto vai ser melhor que a do Milwaukee Bucks, e isso deva dar uma pequena vantagem pro Kawhi Leonard no final da temporada. Eu acho que eu acho que a temporada do Antetokounmpo é absolutamente absurda. Eu acho que não tem nada próximo ao que ele vem fazendo nessa temporada. Principalmente pelo fato do que a gente discutiu semana passada, não ter um chute de 3 pontos decente, né? Ele é... Bom, o apelido dele é The Greek Freak, né? Porque ele realmente, fisicamente, ele é um freak, ele é um negócio absurdo. Eu vi uma foto essa semana, inclusive, de quando ele foi draftado pra hoje, e a diferença é ele virou um monstro. Sim. Muito, muito forte, né? Eu acredito que se o Milwaukee terminar entre os 3 ou 4 ali, vai depender muito do recorde e tal, mas eu acho que mesmo que o Milwaukee não tenha a melhor campanha, eu acho que o Giannis é favorito, e eu acho que inclusive essa narrativa do Giannis vem já da temporada passada. Muita gente, quando a temporada passada acabou, já apostava que o Giannis seria o maior candidato a MVP essa temporada, por essa questão de ser a vez, ele tá dando o pulo sabe, ele já é considerado um superstar, mas enfim, tá dando esse pulo pra uma das faces da liga, né? E então eu acho que, posso estar sendo leviano em falar isso a essa altura do campeonato. Acho muito difícil. Acho que ele é o bem favorito ao prêmio de MVP por conta de todos esses fatores. A narrativa que ele vem jogando, enfim, o time dele, que é mais fraco que o Raptors, eu acho que isso também é uma coisa que é pra se levar em consideração. Ainda que o Raptors termine com 62, 63 vitórias, 64, enfim. Se o Milwaukee terminar com 52, 53, pela diferença de elenco, eu acho que ele vai ser considerado bastante seriamente ao prêmio de MVP. Então, resumindo, Vavo, sua lista, os nomes? Minha lista, deixa eu voltar o arquivo aqui. Quinto colocado, Stephen Curry. Quarto, Joel Embiid. 3, LeBron James. 2, Antetokounmpo. E primeiro, Kawhi Leonard. A minha é em quinto, Nikola Jokic. Em quarto, Joel Embiid. Em terceiro, Kawhi Leonard. Em segundo, Anthony Davis. Em primeiro, Antetokounmpo. A gente só bateu o Embiid em quarto, certo? O Embiid em quarto. Mas bateu 3 jogadores. Embiid, Leonard e Antetokounmpo. A gente acabou falando de bastante jogadores aí, pelo menos uns 10. E você aí, ouvinte, o que você acha? Se você concorda, não concorda, pode falar com a gente. Lembrando o nosso e-mail, bigshotpod@ampere.audio. E no Twitter, nossos Twitters pessoais, que vai estar na descrição. E no fim aqui do episódio a gente vai falar também deles. Então, deixa a gente saber aí o que você acha dessa seleção, dos nossos 2 especialistas aqui. Eu não sei o que eles estão falando, então eu só concordo. A gente queria dar aqui, acho, uma curiosidade pra descontrair um pouco. Agora que a gente já passou a parte séria da discussão. A parte séria. Se você tá ouvindo isso aqui, você também é fanático pela NBA, né? Você sabe que a NBA tem os colecionáveis, tem todas as coisas das franquias, boneco, é quase uma Disney, né? Tipo, de conteúdos que você pode ter. E essa é a história de um card da NBA, de um jogador, que hoje é comentarista, o Mark Jackson, que ele nem foi um tão bom jogador assim, né? Ele foi Rookie of the Year. Foi Rookie of the Year? Ele foi Rookie of the Year quando jogava pelos Knicks, agora não me vem à cabeça o ano exatamente, mas ele era um dos rookies mais pra trás no draft, até vir o Malcolm Brogdon e ganhar sendo o 37º, 39º. O Mark Jackson, se não me engano, era o 18º, na década de 80. Isso a gente tá falando meio no meio dos anos 90 ali, né? Tipo, ali no começo pro meio dos anos 90. E aí ele tinha um card dele como jogador que valia nada, assim, a galera tava trocando o card por centavos. Até que um cara percebeu que no fundo do card dele... No fundo da foto, né? No fundo da foto dele jogando, assim, na primeira fila, logo atrás dele, do lado da quadra, tinham os irmãos Joseph e Eric Menendez,
que foram 2 irmãos muito famosos nos Estados Unidos porque eles mataram os próprios pais. Eles foram condenados em 96 por um Sim. crime que eles cometeram em 89. 89, e logo depois que eles foram, que eles cometeram esse crime, eles foram ver um jogo de basquete e tiraram essa foto, e alguém foi lá e percebeu hoje, tipo, 22 anos depois, e assim, como quem não quer nada, do dia pra noite, esse card, ele subiu o valor dele em 160